Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar tratando da programação assíncrona no C#. Nas aulas anteriores eu apresentei o conceito e uso dos tipos de retorno task, task_dt e void em métodos assíncronos. E nesta aula nós veremos os novos tipos de retorno value task e value task_dt. A partir do C# 7, os tipos de retorno foram estendidos e agora nós podemos retornar, além de task e task_dt, os tipos de retorno value task, que fornece um resultado esperado em uma operação async, e value task_dt, que fornece um tipo de valor que encapsula t como task_dt. Mas qual o motivo e por que esses novos tipos de retornos foram introduzidos? Task e task_dt são tipos de referência e por isso eles são alocados na memória heap, que vai ser coletada pelo garbage collector. E isso vai ocorrer mesmo se a instância a ser retornada já existir no momento em que a operação assíncrona for invocada. Acontece que isso pode impactar o consumo de memória e o desempenho se esse recurso for muito utilizado. Agora, o novo tipo de retorno value task e value task_dt, que estão presentes no namespace System Trading Tasks, foi introduzido para superar esse problema. Porque value task é um tipo de valor, ele é uma struct, e assim ela fica armazenada na stack, não usa o garbage collector. Assim, usar value task_dt evita alocações desnecessárias de memória e leva a um ganho no desempenho da sua aplicação. Esses foram os motivos principais para a introdução desses tipos de retorno a partir do C# 7. Agora, por que e quando eu devo usar o value task e value task_dt? Vamos lembrar, uma task ela representa o estado de alguma operação, ou seja, se a operação foi concluída, se ela foi cancelada e assim por diante. Agora, um método assíncrono, ele pode retornar um task ou um value task, uma task_dt ou um value task_dt. E por que eu deveria usar esses novos tipos de retorno? Por que eu deveria usar o value task ao invés de task, o value task_dt ao invés de task_dt? Pelo seguinte, como task e task_dt são tipos de referência, eles são alocados na heap, vão usar o garbage collector e vão ter alocação de memória. E se você usar esse recurso com muita frequência, isso vai impactar o desempenho da sua aplicação. Como value task e value task_dt são tipos de valor, eles ficam armazenados na stack e não usam o garbage collector. E assim nós não temos alocação de memória desnecessária e vamos ter um desempenho melhor. Agora, quando eu devo usar o value task e value task_dt? O tipo value task_dt ele foi introduzido para evitar a elocação de um objeto task_dt. Assim, nós devemos usar value task e value task_dt nos seguintes cenários: quando o resultado da operação executada pelo seu método assíncrono já estiver disponível no momento da espera, ou para cenários assíncronos em que o armazenamento em buffer está envolvido, ou ainda quando o resultado da operação for concluído de forma assíncrona. São três cenários onde usar value task vai te dar um ganho de desempenho. Eu vou iniciar mostrando o exemplo básico de uso de value task e value task_dt. Vamos começar com um método que retorna um value task. Aqui eu tenho um método assíncrono usando o value task, o que indica que ele vai fornecer um resultado esperado que será a execução da tarefa. Aqui eu não tenho um retorno de valor. Aqui eu estou usando um task delay, que vai criar uma tarefa que será completada após o tempo definido de 2 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Então essa tarefa ela será executada em um segmento diferente e a interface do usuário vai estar responsiva. Isso ocorre porque task delay não está bloqueando a thread principal. Vejamos agora um método que retorna um value task de int. Então neste método eu tenho um método assíncrono que vai retornar um inteiro após a conclusão dessa tarefa, que está usando o mesmo exemplo de código que eu usei aqui no value task. Então o value task não retorna nada, apenas retorna o estado da tarefa, se ela foi concluída, se ela foi cancelada, e value task de int aqui vai retornar um inteiro. No método main eu posso definir
concluir a chamada ao método que não vai retornar nada, que você vai aguardar a execução da tarefa, que seria um value task, ou seja, não tem o retorno de valor, e a seguir fazer a chamada para o método que retorna um value task de int, que está retornando um inteiro. Então aqui eu não tenho alocação de memória, porque eu estou usando o value task de t, que no caso aqui seria inteiro. Então esse seria um exemplo básico de uso desses dois novos tipos de retorno. Então eu vou abrir aqui o meu projeto no Visual Studio, ó. Eu vou abrir esse projeto onde eu tenho esse código aqui, ó, que eu acabei de mostrar. O meu método retornando um value task e o meu método retornando o value task de t, que no caso aqui está retornando um inteiro. E aqui, ó, eu estou dando um await num método sem retorno de valor, e aqui eu estou retornando e obtendo o valor retornado pelo meu método assíncrono, que está retornando o inteiro. Então, se eu executar, eu vou ter o resultado aqui, ó, método sem retornar valor, a tarefa foi concluída, método retornando valor, valor retornado 2020. Exatamente o que era esperado. Então aqui eu estou usando os novos tipos de retorno, eu não tenho alocação de memória, e aqui é um exemplo básico de uso desses métodos. Agora eu vou mostrar um cenário onde nós temos o retorno imediato do resultado em um método assíncrono, que é um dos casos que eu tenho que usar value task. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho um código onde eu tenho um método calcular soma, e aqui eu tenho uma situação aonde quando A e B forem iguais a zero, eu estou retornando imediatamente de forma síncrona um valor e não estou executando a operação complexa que usa aqui o task run. Então aqui quando A e B for igual a zero, eu quero retornar imediatamente, eu quero evitar executar esse código aqui. Então aqui eu estou usando um task. O que vai acontecer aqui? Ó? Aqui esse código ele vai criar uma task mesmo que eu nunca execute esse task run aqui, ó. Então, mesmo que A e B forem igual a zero e retorne zero e não execute, ele vai fazer uma alocação de memória de forma desnecessária toda vez que eu chamar o calcular soma. Então, esse é um problema que value task veio para resolver. E para resolver isso, como é que eu faço? Basta eu apenas substituir aqui o task pelo value task. Então a solução é retornar um value task de int ao invés de um task de int. Agora, quando A e B forem igual a zeros, né, eu vou retornar imediatamente o valor, então eu não vou alocar aqui memória nessa chamada. Então esse seria um dos cenários onde é indicado usar value task. Aqui neste exemplo, eu estou definindo a condição de retorno imediato com os valores 0 para A e B, e isso pode indicar que ele vai ocorrer poucas vezes. Aqui seria mais indicado que esse retorno imediato ocorresse com mais possibilidades do que a execução complexa. Então, vamos supor que de cada 100 chamadas desse método, 95 vai me retornar o resultado imediato. Então, nessas chamadas eu não vou ter alocação de memória, somente nas 5 restantes que executam o task run é que eu vou ter alocação de memória. Então, é para isso que serve o value task. Então, aqui eu vou mostrar esse código aqui, ó, o value task, é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aquele código que eu mostrei, eu tenho o método calcular soma e aqui ele está retornando um task. Então toda vez que eu chamar e A ou e B forem igual a zero, eu vou retornar zero, é um retorno imediato, síncrono, né? Aqui eu tenho uma chamada síncrona e eu não vou executar esse task run aqui, que vai me criar uma tarefa, que seria uma tarefa de longa duração. Agora, se eu executar esse código, mesmo que ele nunca chame isso, como eu falei, ele vai toda vez alocar, porque eu estou retornando um task. Então aqui a solução é retornar um value task de int. Então essa seria um dos cenários onde utilizar o value task seria mais indicado. Então agora eu vou mostrar um outro cenário onde eu posso obter um valor do cache. Aqui eu tenho um exemplo de código onde eu tenho um método que está obtendo um nome, passando um ID. Então aqui neste método eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar o nome do cache. Neste caso, olha, eu estou atuando de forma assíncrona. Eu vou lá no cache e pego o nome. É imediato. Agora, se o nome não estiver no cache, aí eu vou executar aqui o meu get nome do banco async, que seria o meu método de longa duração, o método complexo. Meu método assíncrono complexo. Então aqui, como eu estou usando o value task, eu estou supondo que a maioria das vezes que eu chamar esse método, o nome vai ser obtido do cache. E assim eu não vou ter alocação de memória. Em poucas chamadas, eu vou ter que executar o meu método assíncrono complexo
obter lá do banco de dados, aí eu vou criar o cache e novamente eu posso, com o cache alimentado, pegar os nomes do cache. Se eu não tivesse o cache, aí eu teria que usar um task de string, porque eu estaria sempre chamando o meu método assíncrono na minha tarefa complexa. Então esse seria um cenário para mim usar o value task. Então com isso nós podemos concluir o seguinte, que nós devemos usar o value task em cenários onde o método assíncrono ele vai operar de forma assíncrona na maioria das chamadas e de forma assíncrona em chamadas eventuais. Com isso, na maioria das chamadas não teremos alocação de memória e isso só ocorreria em chamadas eventuais. Então naturalmente eu apenas mostrei a ponta do iceberg que envolve o assunto task e value task. Até a próxima semana.